Beleza, e para a gente encerrar essa primeira parte da aula, a gente vai juntar essas três variáveis de estado em uma equação única. Então, ó, equação de estado, ou também conhecida como equação de Clapeyron. Eu sempre esqueço onde fica o Y desse nome, mas é Clapeyron. Acho que é isso. Deixa eu confirmar. Equação de... É bom dar aula. Clapeyron. O Y fica ali mesmo, tá certo. Esse povo tem um nome complicado, né? Porque esse povo não chama Rubens, ó. Equação de Rubens. Nunca ia acontecer isso na vida. Ainda vai ter a equação de Rubens. Vai. Nem que for de... Enfim. Bora lá. Ó. Então é uma equação que vai juntar essas três variáveis de estado ao mesmo tempo, né? Numa equação única. Então a gente até já falou sobre ela hoje, né? A equaçãozinha é PV igual a nRT. Então PV igual a nRT. Tá, vamos lá, por partes, ó. O P, o V e o T, você já conhece, a gente acabou de falar sobre eles, né? Então, pressão, volume e temperatura. Tem duas outras letras que a gente não conhece ainda. Quais são elas? É o N e é o R. Vamos começar com o N, ó. Então, esse Nzinho aqui, ele é chamado de número de mols, que tem relação com a quantidade de matéria, né? Lembra das 7 grandezas de base? Uma delas era a quantidade de mol, né? Era esse Nzinho aí. Beleza. Três maneiras de você calcular ele. Primeira, regra de 3, que você faz na química toda hora, né? Então, tantos mols é X e tanto é o que ele forneceu anunciado, né? Só que outra maneira, olha só. Imagine que eu pegue o H2, né? Então isso aqui eu sei que tem 2 gramas para cada mol. Então se eu falasse para você que agora no meu quarto eu tenho 4 gramas, que conta que você vai fazer? Né? Isso aqui equivale a x. Então vai ficar x vezes 2 igual a 4, então o x vai dar 2. Ou seja, você pode pegar a massa do gás que você tem, que é 4, e você pode dividir pela massa molar. Aí 4 dividido por 2, você vai ter 2 gramas de... 2 mols, perdão, né? Você vai ter 2 mols desse átomo aí, desse H2. Então, esse N pode ser por regra de 3, ou as equaçõezinhas, ó. A primeira, o N é a massa de gás que você tem. Então, N é a massa de gás dividido pela massa molar. Então, aqui em cima, ó, é a massa que você tem daquele composto, e aqui embaixo é a massa molar. Pronto, então essa aí é uma maneira de calcular o número de mols. Tem outra? Tem. Imagine que eu fale agora que aqui no meu quarto tem 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2. Quantos mols tem aqui? 2 também. Por quê? Porque cada mol tem 6 vezes 10 elevado a 23. Né? Então, outra maneira de calcular esse Nzinho é você pegar o número de partículas que você tem naquele recipiente e você dividir pelo número de partículas que tem em 1 mol. Como que chama esse número que tem em 1 mol? É o número de Avogadro. Né? Então dá para a gente montar uma outra equação. Ó. Então, esse N pode ser um N grande dividido por um NA. Então esse N grande é o número de partículas. E esse Na aqui, ó, ele é um número de Avogadro. Pronto. Então essas duas maneiras aí de calcular esse N. Aí das duas maneiras, esse N aqui, ele sai em mol, tá? Ele sai em mol. Então a unidade aqui é o mol. E a gente tem também, ó, o R, onde esse R ele é a constante universal dos gases.
Então, ó, como o próprio nome diz, é constante universal. Isso aqui já foi pergunta de prova, tá? Parece besta, mas já foi. Você já deve ter estudado elétrica alguma vez na sua vida, né? Aí tem uma formulinha no começo da elétrica que é a da força. Ah, a força entre duas partículas é K, Q1, Q2 pela distância elevada ao quadrado, certo? O que é esse K que está aqui? Ah, é a constante do meio. Então, ó, isso é constante do meio. Então, se for o vácuo, tem um valor. Se for a água, tem outro valor. Se for, sei lá, qualquer coisa, vai ter o valor específico para ela. Porque não é uma constante universal. Agora, quando você vai lá para a gravitação, tem a força entre dois planetas, entre dois corpos que têm massa. Aí é Gzão, M1, M2 pela distância ao quadrado. O Gzão, ele é a constante universal da gravitação. Então aqui não interessa onde os planetas estão. Né? Vai ser o mesmo. Ah, os planetas estão no vácuo. Beleza, vai usar aquele valor. Os planetas estão na água. Não interessa, vai usar o mesmo valor. Para o R é o mesmo pensamento. Ó. Como é universal, não depende aonde os gases estão. Você vai usar sempre o mesmo valor. Tá? Ele é fixo. Esse aqui não muda. É a relação entre os gases. Aí, qual que é o valor dessa constante? E quando eu faço essa pergunta, o aluno de cara responde, ele sobe a voz, fala assim, 0,082. Não está errado, não está errado mesmo. Só que você tem que saber quando que você usa esse 0,082, porque ele tem unidade. Então, olha só, o R, ele é 0,082. Quando? Quando você usa a pressão em atm, quando você usa o volume em litro, aí quando você usa o número de mols em mol e a temperatura em Kelvin. Fazendo as conversões, ó, o que você pode colocar? No lugar do atm, coloca aquele 1,01 vezes 10 a quinta. No lugar do litro, você coloca o metro cúbico, aí você vai transformar. Então você vai chegar em 8,31. Aí vai ficar Pascal vezes metro cúbico. Rapidinho, vou fazer isso uma vez só. Uma vez só. Pascal vezes metro cúbico, ó, o Pascal a gente já falou hoje, não é força por área? Então ele é Newton por metro quadrado. Isso aqui vezes metro cúbico. O que eu posso fazer? Metro cúbico com metro quadrado sobra metro. E Newton vezes metro, isso aqui é uma unidade muito conhecida. Lembra do trabalho? Que era força vezes a distância? Newton vezes metro, isso aqui dá Joule. Isso aqui dá SI, isso aqui dá energia, tá? Então, ó, quando você usa o R no SI, ele fica 8,31. Aí ele fica em Joule em cima, ó. Deixa eu só apagar esse pontinho aqui. Ele fica em Joule e embaixo mol e Kelvin. Então, ó, a temperatura, de qualquer forma, é Kelvin. O número de mols em mol. O que vai mudar é só os dois de cima, tá? Então, a química geralmente usa ATM, litro, aí você usa 0,082. A física, ela usa mais o SI, a física usa mais o 8,3. Beleza? Então, tá aí os conceitos relacionados a gases e as variáveis de estado.